Eu sempre soube que minha filha não me amava. Eu tinha vivido muito, e me enganar aos 77 anos seria o cúmulo da loucura. Minhas mãos, cobertas de manchas da idade, há muito pararam de tremer quando penso nisso. Brianna simplesmente não me ama e provavelmente nunca amou. Da janela do meu escritório, consigo ver quase o quarteirão inteiro, casas impecáveis com gramados impecavelmente aparados, terraços de madeira, decorações sazonais nas portas. Waterloo é uma cidade onde o tempo flui tão lentamente quanto o melaço. Morei aqui a vida toda, em uma casa que herdei dos meus pais, uma casa de 2 andares com persianas azuis desbotadas, um pequeno jardim e uma velha macieira plantada pelo meu pai. Já faz 3 horas que estou sentada na minha cadeira de couro surrada, olhando para fora, esperando a visita da minha filha. Ela chega todo terceiro domingo do mês, pontualmente, como se cumprisse uma obrigação inadiável, mas suportável. Junto com ela, sempre vem o marido, Darren Althorne, um homem com um sorriso eternamente falso e olhos frios. Minha vida agora segue uma rotina rigorosa: acordar às 6, tomar um café da manhã leve, caminhar até os correios, ler o jornal no café da dona, almoçar sozinho, assistir TV, ligar ocasionalmente para velhos amigos da estação de tratamento de água onde trabalhei por 42 anos, jantar e dormir. Eu costumava ir a reuniões de engenheiros aposentados, mas desde o meu derrame, há 3 anos, muita coisa mudou. Minha mente permaneceu lúcida, mas meu corpo começou a ceder. A campainha tocou pontualmente às 2 horas. Eu sabia que eram eles porque Brianna tem uma chave, mas nunca a usa, como se entrar pela minha porta sem avisar fosse um ato íntimo demais. Pai, a voz de Brianna soava alegre, mas eu já havia aprendido a reconhecer a falsidade em seu tom há muito tempo. Como vai? Levantei-me, apoiando-me na bengala mais do que o necessário. Desde o derrame, notei que, quanto mais desamparada eu parecia, mais feliz minha filha ficava. Entre. Abri mais a porta. Estou bem, como sempre. Darren passou por mim sem sequer acenar com a cabeça. Ele vestia uma calça bege clara e uma camisa de manga curta, como se estivesse jogando golfe, não visitando um parente idoso. Brianna me beijou no rosto, um leve toque de lábios como uma borboleta que voa para longe imediatamente. Trouxemos o almoço do Vares para você. Ela estendeu um saco de papel com o logotipo do restaurante chique. O salmão assado deles é delicioso. Aceitei o pacote, sabendo que dentro haveria uma porção cuidadosamente embrulhada do tamanho da palma da mão de uma criança. Brianna sempre escolhia as refeições mais adequadas para mim, preocupada com a minha saúde, como ela mesma dizia. Mas às vezes eu sentia que ela só queria controlar todos os aspectos da minha vida, até mesmo a quantidade de calorias que eu consumia. Obrigada, eu disse, colocando a sacola na mesa do corredor. Chá? Café? Ah, não se preocupe, disse Brianna rapidamente. Acabamos de fazer um lanche. Vamos sentar e conversar. Entramos na sala de estar, um cômodo que não mudará em 30 anos, as mesmas paredes creme, as mesmas cortinas pesadas, o mesmo sofá com estofamento desbotado. Depois que Eleanor, minha esposa, faleceu, não vi sentido em mudar nada. Brianna imediatamente começou a olhar ao redor, como fazia em todas as visitas. Eu já havia notado isso há muito tempo, seu olhar deslizando pelos móveis, pelas pinturas nas paredes, pelo relógio antigo no canto. Ela não estava olhando para minha casa como o lugar onde havia crescido, mas como uma mercadoria em um leilão. Papai, você não acha que essas cortinas estão pesadas demais? Elas não deixam a luz entrar, disse ela enquanto ia até a janela. E o carpete está gasto. Talvez seja a hora de redecorar. Gosto da minha casa do jeito que está, eu disse baixinho, acomodando-me na cadeira. Darren se recostou no sofá, esticando as pernas e checando algo no celular. Ele raramente participava das nossas conversas, a menos que fosse sobre dinheiro ou imóveis. Sabe, pai, Brianna sentou-se ao lado do marido, o Darren e eu estávamos procurando um lugar muito legal outro dia. Lembra da senhora Patterson? Ela se mudou para Sunny Slopes ano passado e gosta muito de lá. Ah, aqui está. Sunny Slopes é uma casa de repouso nos arredores da cidade. Brianna começou a mencioná-la há cerca de um ano, primeiro de forma meio casual, e agora abertamente. Bom para a senhora Patterson. Sorri, observando o rosto da minha filha ficar ligeiramente tenso. Mas eu prefiro ficar na minha própria casa. Mas papai, Brianna deu um passo à frente, tem enfermeiras lá para monitorar sua pressão arterial, atividades organizadas, companhia,
E aqui você está sozinho. Não estou sozinha, objetei. Tenho o Vinton. Ele e eu jogamos xadrez às terças-feiras. Tenho a dona, do café, que sempre lembra que adora o meu café com canela. Tem a senhora Ramsay, do lado, que às vezes me traz torta de mirtilo. Darren se afastou do celular e trocou um olhar com Brianna. Chambers, ele sempre me chamava pelo primeiro nome, nunca me chamando de pai ou sogro, não é a mesma coisa que atendimento profissional. Depois do seu derrame, o médico disse que havia a possibilidade de recorrência. E se você cair e não conseguir ajuda? Eu tenho um botão de pânico, apontei para o dispositivo no meu pulso. E não vou cair. Brianna suspirou com aquela expressão peculiar que ela tinha sempre que eu era teimosa. Pai, a gente só está preocupada com você. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Custa dinheiro para manter, e Sunny Slopes é. Brianna, interrompi-a gentilmente, mas com firmeza, ainda estou sã e capaz de tomar decisões. Não vou sair de casa. Ponto final. Houve uma pausa constrangedora. Darren estava olhando para o celular novamente, e Brianna franziu os lábios. Ok, disse ela finalmente. Vamos deixar isso para lá por enquanto. Como está sua saúde? Está tomando seus remédios? A hora seguinte passou em conversas superficiais. Brianna falou sobre seu trabalho em uma empresa de segurança cibernética, como ela e Darren estavam pensando em comprar um carro novo e seus planos de tirar férias. Darren ocasionalmente trocava algumas palavras, principalmente quando se tratava de dinheiro. Eu assenti e fiz perguntas nos momentos certos, dando a impressão de interesse. Em dado momento, Brianna se levantou e disse que precisava ir ao banheiro. Quando ela saiu do quarto, Darren estava de volta ao celular, e eu fingi cochilar na minha cadeira. Mas, com os olhos fechados, observei meu genro se levantar e começar a andar silenciosamente pelo quarto, olhando os itens nas prateleiras e parando nas pinturas. Ele até foi até a escrivaninha de antiguidades e abriu uma das gavetas, examinando o seu conteúdo. Quando Brianna voltou, notei que ela não estava no banheiro, mas sim no andar de cima. Eu ouvi o render do assoalho da escada. Ela fazia isso com frequência, aparentemente verificando se estava tudo bem no meu quarto ou se havia algum vazamento no banheiro. Mas eu sabia que ela estava apenas olhando ao redor da casa, avaliando suas condições. Papai, você cochilou? Ela perguntou ao entrar no quarto. Acordei fingindo estar um pouco desorientada. Desculpe, querida. Na minha idade, o sono vem de repente. Tudo bem. Ela sorriu, mas seu olhar permaneceu frio. A gente devia ir andando. O Darren tem uma videoconferência às 18 horas hoje. Olhei para o meu relógio. Eram apenas 4 horas. As visitas deles estavam ficando cada vez mais curtas. Claro, eu entendo. Pessoas ocupadas. Comecei a me levantar, apoiando-me na bengala. Fique sentado, pai, Brianna fez um gesto tranquilizador. Nós daremos um jeito de sair. Chambers, Darren acenou para mim. Te vejo mais tarde. Eles se dirigiram para a saída, mas eu me levantei e os segui, andando mais devagar do que o normal. Brianna se virou na porta. Não se esqueça dos seus comprimidos, pai. E, por favor, pense no que conversamos. Sunny Slopes é um lugar muito legal. Sorri e acenei para eles enquanto estava na porta. Assim que o carro deles desapareceu na esquina, meu sorriso desapareceu. Endireitei-me, sem me apoiar mais na bengala, e voltei para dentro de casa, trancando a porta com 2 cadeados. Em vez de voltar para a sala, subi para o meu quarto no segundo andar. Abri o armário e peguei o pequeno gravador digital que havia colocado embaixo da cômoda depois da última visita. Vinton, meu amigo e ex-advogado, me aconselhou a fazer isso quando compartilhei minhas suspeitas com ele. Documente tudo, Chambers, disse ele. Aí, se estiverem tramando algo contra você, você vai precisar de provas. Desci novamente, preparei um chá forte e sentei-me à mesa da cozinha. Peguei meu gravador e liguei a fita. Os primeiros minutos foram repletos de ruídos, passos, móveis rangendo, vozes abafadas vindas da sala de estar. Mas então, quando Brianna subiu as escadas, ouvi a voz clara de Darren falando ao telefone. Sim, estou na casa dele agora. Não, o velho continua teimoso com relação à casa de repouso.
Claro, a casa vale uma fortuna, principalmente depois que o bairro virou moda. Não, acho que teremos que passar por uma procuração. Sim, depois do derrame, ele assinou. O corretor e eu já discutimos uma avaliação preliminar. Assim que o imóvel estiver disponível, podemos colocá-lo à venda. Não, a Briana cuida disso. Ela sabe ser persuasiva quando se trata do pai. Desliguei a fita, sentindo uma raiva gelada crescendo dentro de mim. Assim que uma vaga fica disponível, eles esperam que eu morra ou fique incapacitado para poderem vender minha casa onde vivi a vida toda, onde criei Briana, onde enterrei minha esposa. Fiquei sentado imóvel por um longo tempo, olhando pela janela para o caminho do jardim que eu havia traçado em pedra 30 anos antes. Então, lentamente, peguei minha xícara de chá e tomei um gole. O chá já estava frio, mas eu não me importava. Agora eu tinha a confirmação do que eu já imaginava há muito tempo. Minha filha e o marido me veem como um obstáculo que precisa ser removido para ter acesso à minha propriedade. Eles já estão discutindo a venda da casa com um corretor de imóveis. Já estão planejando usar a procuração que assinei após o meu derrame para facilitar a Briana para me ajudar com pagamentos e contas. Briana sempre foi prática. Mesmo quando criança, ela preferia brinquedos concretos aos abstratos. Ela se tornou uma mulher que valoriza eficiência e resultados. Eu deveria ter previsto que a atitude dela em relação a mim também seria prática, um pai idoso que ocupa uma casa valiosa e provavelmente morrerá ou ficará incapacitado em breve. Faz sentido usar esta situação a seu favor. Mas uma coisa que eles não sabem é que eu não sou o velho indefeso que eles pensam que sou. Minha mente ainda está afiada, e eu consigo ver através deles. Se eles acham que podem simplesmente esperar que eu morra ou me internar em um asilo para tomar meus pertences, estão redondamente enganados. Endireitei-me na cadeira, sentindo algo despertar dentro de mim que eu não sentia há muito tempo. Determinação. Não serei uma vítima. Não assistirei impotente enquanto minha própria filha tenta me despojar da minha dignidade e dos meus bens. Olhei para o calendário de parede, faltavam 3 semanas para a próxima visita, tempo suficiente para entrar em ação. Eles não suspeitam que eu já vinha notando seus olhares gananciosos, sua falsa preocupação, sua impaciência há algum tempo. Eles não sabem que ainda sou capaz de me defender e certamente não esperam que eu revide. Peguei meu telefone e disquei o número do Vinton. Meu velho amigo atendeu após o terceiro toque. Vinton, é o Chambers. Preciso da sua ajuda. Você estava certo sobre a Briana e o Darren. Eles estão planejando vender minha casa usando a procuração. Droga, Chambers. Eu esperava estar errado, a voz de Vinton soava cansada. O que você vai fazer? Olhei para o gravador sobre a mesa à minha frente e senti um sorriso surgir nos meus lábios, que não se refletia nos meus olhos. Vou dar-lhes uma lição que nunca esquecerão. Vinton Slade apareceu na minha porta exatamente às 10 da manhã, exatamente como havíamos combinado. Apesar dos 79 anos, ele mantinha a postura ereta e o olhar atento que o caracterizavam durante seu tempo como promotor público. Agora, seu cabelo grisalho estava impecavelmente penteado para trás, e em sua mão, ele segurava uma pasta de couro desgastada que parecia estar ali desde os anos 60. Você está com uma aparência péssima, Chambers, ele disse em vez de cumprimentá-lo ao entrar em casa. Você continua tão diplomático como sempre, sorri, trancando a porta atrás dele. Entramos na cozinha, onde eu já tinha feito café. Vinton sentou-se numa cadeira e colocou a pasta sobre a mesa. Então, ele pegou a xícara que lhe entreguei, conte-me tudo desde o começo. Peguei meu gravador e liguei a gravação da conversa de Darren. Vinton ouviu sem interromper, as sobrancelhas se movendo lentamente, formando uma ruga profunda na ponta do nariz. Então, procuração, disse ele quando a fita terminou. Lembro que te avisei para não assinar. Você fez, concordei. Mas eu ainda acreditava nas boas intenções da minha filha. Vinton balançou a cabeça. Bem, o que está feito, está feito. Qual é a extensão dessa confiança? É total? Não, balancei a cabeça, apenas para administrar meus assuntos financeiros em caso de incapacidade. Mas depois daquele derrame, o médico escreveu em seu relatório que eu poderia ter períodos de confusão. Isso pode ser suficiente, Vinton tamborilou os dedos na mesa. Se sua filha encontrar um médico que confirme que você é incapaz de tomar decisões financeiras, ela poderá agir em seu nome.
E como o marido dela está em contato com um corretor imobiliário, eles estão planejando vender a casa sem mim, terminei por ele. Exatamente. E talvez te colocar naquela Sunny Slopes ou sei lá como se chama. Vinton tomou um gole de café. O que você quer fazer? Levantei-me e fui até a janela. Meu jardim sempre parecia especialmente bonito de manhã cedo, as gotas de orvalho na grama, o ar fresco, o silêncio. Quero dar-lhes uma lição, disse eu por fim. Mas não apenas vingança. Quero que eles percebam o que fizeram. Quero que sintam como é quando as pessoas mais próximas nos traem. Vinton sorriu. Sabe, Chambers, em 50 anos de nossa amizade, nunca vi você realmente bravo. É uma cena interessante. Não estou bravo, respondi, embora isso não fosse inteiramente verdade. Só quero justiça. E como você imagina essa justiça? Voltei para a mesa e sentei-me em frente a Vinton. Você se lembra do aprendiz Léo, seu colega de trabalho na companhia de água, aquele que se mudou para o México? É, concordei. Ele mora na cidade do México há 7 anos. Recebi uma carta dele recentemente. Ele me convidou para ir, dizendo que a vida lá é mais barata, o clima é melhor e muitos aposentados americanos estão se mudando para lá. E você está pensando em se mudar? Vinton arqueou as sobrancelhas. Na sua idade? Por que não? Dei de ombros. O que me mantém aqui? Uma filha esperando que eu morra? A casa que ela planeja vender? Ou talvez os dias cinzentos sem fim e os invernos frios? Vinton me olhou por um longo momento e depois assentiu lentamente. Tudo bem, digamos assim. Mas o que isso tem a ver com a sua situação com Brianna e Darren? Sorri. Diretamente. Eles querem vender minha casa e voar para o México. Tudo bem. Deixe-os fazer isso, mas pelas minhas regras. Durante as 2 horas seguintes, Vinton e eu elaboramos um plano. Meu velho amigo fez perguntas, apontou pontos fracos, sugeriu alternativas. Ao meio-dia, o esboço geral do plano estava claro. É arriscado, Chambers, disse Vinton, fechando o caderno. Se algo der errado, você pode perder tudo. O que eu tenho a perder? Dei de ombros. A casa que vão vender de qualquer jeito? Um relacionamento com uma filha que me vê como um fardo? Seu dinheiro, por exemplo, Vinton bateu o dedo na mesa. Transferir uma grande quantia para um banco mexicano não é como depositar dinheiro na conta do outro lado da rua. O aprendiz usa aquele banco há 7 anos, retruquei. Ele diz que nunca teve problemas. Tudo bem, digamos, Vinton não parecia convencido, mas você precisa de alguém confiável aqui em Waterloo, alguém para fazer o papel de comprador da sua casa. Tem alguma ideia? Vinton pensou por um momento. Tem um homem, Terence Clapton, um antigo cliente. Ele é um investidor imobiliário. Ele é confiável, confiável. Eu poderia falar com ele. Ele estaria disposto a assumir um caso como esse? Se lhe pagarmos uma comissão, por que não? Vinton deu de ombros. Seria apenas mais um negócio para ele. Concordei. Tudo bem, você fala com ele, e eu entro em contato com o apprentice para pegar os detalhes do banco e do imóvel na cidade do México. Vinton se levantou, juntando seus papéis na pasta. Chambers, tem certeza de que quer tomar medidas tão extremas? Não deveria simplesmente falar com Brianna e dizer a ela que sabe quais são os planos dela? Balancei a cabeça. Ela negaria, e aí seria ainda mais cautelosa. Não, Vinton. Conversar não vai ajudar. Eles precisam vivenciar a traição em primeira mão. Depois que Vinton saiu, sentei-me diante do computador. Aos 77 anos, eu era bem versado em tecnologia moderna, essencial para quem mora sozinho. Escrevi uma carta para a apprentice, detalhando a situação e meu plano. Comecei então a pesquisar informações sobre bancos no México, as regras para transferência de grandes somas de dinheiro para o exterior e as leis sobre a compra de imóveis por estrangeiros. No final da tarde, meus olhos lacrimejavam de tensão, mas aprendi bastante. Descobri que estrangeiros podem ter imóveis no México, mas há restrições para áreas costeiras. Felizmente, a cidade do México ficava no interior, então não deveria haver problemas. Abrir uma conta em um banco mexicano exigia passaporte, visto e um endereço local.
O apprentice poderia ajudar com isso. No dia seguinte, liguei para o meu banco e marquei uma reunião com um gerente. Geraldine Pierce trabalhava no banco havia 20 anos e nos conhecíamos bem. Sr. Morton, ela sorriu acolhedoramente quando entrei em seu escritório. O que posso fazer por você? Gerardine, preciso discutir a transferência de algumas das minhas economias para o exterior, eu disse sem rodeios. O sorriso dela desapareceu um pouco. No exterior? Posso perguntar com que propósito? Estou pensando em comprar um imóvel no México, respondi. Um velho amigo meu mora lá e diz que é um ótimo lugar para aposentados. Entendo. Geraldine assentiu, embora parecesse surpresa. Quanto você planeja transferir? Eu disse o valor, e ela arqueou as sobrancelhas levemente. É uma parte significativa das suas economias, Sr. Morton. Tem certeza? Com certeza. Sorri. Não se preocupe, Geraldine. Não vou transferir todo o meu dinheiro. Vou deixar uma quantia suficiente aqui. Discutimos os detalhes da transferência, as taxas e o prazo. Geraldine explicou que uma quantia tão grande exigiria verificação e aprovação adicionais, mas que não haveria problemas, dado meu histórico de crédito impecável. Só tome cuidado, Sr. Morton, disse ela por fim. Tem havido um aumento nas fraudes envolvendo idosos ultimamente, especialmente com transferências para o exterior. Serei muito cuidadosa, assegurei-lhe, sem perceber que os únicos golpistas na minha vida eram minha própria filha e seu marido. À noite, recebi uma resposta do apprentice. Ele ficou surpreso com a minha carta, mas se mostrou disposto a ajudar. Confirmou que o banco que estava usando era confiável e se ofereceu para ajudar com a papelada do imóvel. Também mencionou que havia uma pequena, mas aconchegante, casa à venda não muito longe da casa dele, que poderia ser uma boa opção para mim. Nunca pensei que você ousaria dar um passo desses, Chambers, escreveu ele. Mas, francamente, foi a melhor coisa que já fiz na vida. O clima aqui é bom, as pessoas são amigáveis e o custo de vida é muito menor do que nos Estados Unidos. Sua aposentadoria aqui será mais do que suficiente para você viver confortavelmente. Guardei a carta dele e os contatos do banco e do corretor que ele recomendou. No dia seguinte, Vinton ligou. Conversei com o Terrence, disse ele sem rodeios. Ele está disposto a ajudar, mas quer me encontrar pessoalmente para discutir os detalhes. Quando? Amanhã às 11 no meu escritório. Você pode vir? Claro, respondi. Te vejo amanhã. O escritório de Vinton ficava em um pequeno prédio no centro de Waterloo. Mesmo oficialmente aposentado há 5 anos, ele ainda prestava consultoria para alguns clientes antigos e mantinha um pequeno escritório. Terrence Clapton parecia ser um homem enérgico na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos curtos e olhos atentos. Ele apertou minha mão com firmeza e foi direto ao assunto. Vinton me explicou a sua situação, Sr. Morton, disse ele. Deixe-me ver se entendi direito. O senhor quer que eu seja o comprador da sua casa, que eu celebre um contrato formal de compra e venda com sua filha, agindo sob procuração, mas o dinheiro será devolvido ao senhor. Exatamente, confirmei. Menos a sua comissão, é claro. Terrence coçou o queixo, pensativo. É um negócio nada convencional, mas não é ilegal se você fizer direito. Na verdade, você está apenas vendendo seu imóvel por meio de um intermediário. Isso mesmo, concordei. Quero que seja legal. Sem fraude. Certo. Terrence pegou um caderno. Conte-me mais sobre a casa. Endereço, metragem quadrada, estado de conservação. Dei a ele todas as informações sobre a casa, incluindo a última avaliação que fiz há 2 anos. Desde então, os preços dos imóveis no seu bairro subiram cerca de 15%, disse Terrence. Sua casa vale consideravelmente mais agora. Melhor ainda, sorri. Mais dinheiro para minha nova vida no México. E quanto às escrituras? Perguntou Terrence. A procuração da sua filha é válida? Completamente, interrompeu Vinton. Eu verifiquei. Ela pode atuar em nome de Chambers em questões financeiras se houver um laudo médico indicando que ele está temporariamente incapacitado. E esse seria o caso, concordei. Eu cuido disso. Minha filha me leva ao Dr. Sanders regularmente. Ele é um bom homem, mas é muito crédulo.
Se eu for convincente o suficiente da minha confusão, ele escreverá o que for necessário. Terence me olhou atentamente. Sr. Morton, preciso perguntar. Tem certeza absoluta de que quer dar esse passo? Romper com a família e se mudar para outro país na sua idade são decisões sérias. Nunca tive tanta certeza, respondi com firmeza. Minha família já decidiu se livrar de mim. Estou apenas um passo à frente deles. Terence assentiu. Nesse caso, estou disposto a ajudar. Minha comissão será de 5% do valor da transação. Essa é a taxa padrão para esse tipo de transação. Combinado. Estendi a mão para ele e selamos o acordo com um aperto de mão. Depois do encontro com Terence, Vinton e eu fomos a um pequeno café ali perto. Você está mesmo pronto para deixar Waterloo? Perguntou Vinton enquanto nos acomodávamos à mesa. Sua vida inteira está aqui. Chambers era, corrigi. Elaner morreu há 10 anos. A maioria dos nossos amigos também se foi. Os que ficaram estão ocupados demais com suas doenças e netos. O que está me mantendo aqui? Não sei, Vinton deu de ombros. Hábito, conforto, medo da mudança. Eu tinha medo de mudanças aos 30, sorri. Agora, com 77, percebi uma verdade simples: se eu não conseguir mudar a minha vida, outros conseguirão. E não sei se vou gostar dos resultados. Vinton balançou a cabeça, pensativo. Sabe, Chambers, sempre pensei em você como um homem quieto e previsível. Quem imaginaria que você fosse tão aventureiro? Eu mesma não sabia, admiti. Aparentemente, é preciso que sua própria filha tenha decidido vender sua casa pelas suas costas para ser uma aventureira. Nós dois rimos, embora houvesse amargura naquele riso. Passei as 2 semanas seguintes me preparando ativamente para a concretização do meu plano. Liguei para o Apprentice, consultei um banco mexicano, pesquisei informações sobre a vida de aposentados americanos no México. Ao mesmo tempo, comecei a piorar gradualmente. Com mais frequência, eu reclamava de esquecimento, às vezes fingia não reconhecer pessoas conhecidas. Enquanto falava ao telefone com Brianna várias vezes, perdi o fio da meada. Papai, você está bem? Ela perguntou com uma preocupação na voz que agora me parecia tão falsa. Sim, querida. Só um pouco cansada, respondi, com a voz fraca e insegura. Sabe, ultimamente tenho esquecido muita coisa que queria dizer. O Dr. Sanders diz que é normal para a minha idade. Talvez você devesse consultar um especialista, ela parecia muito esperançosa. Posso marcar uma consulta com um bom neurologista. Não acho que seja necessário, respondi, hesitante. Mas talvez você tenha razão. Da última vez que esqueci de fechar o gás, a senhora Ramsay teve que tocar a campainha. O quê? Pai, é perigoso. Brianna parecia realmente preocupada agora. Vou passar aqui neste fim de semana e vamos marcar uma consulta médica. Como quiser, querida, suspirei ao telefone. Você sempre sabe o que é melhor. Depois dessa conversa, liguei para o Dr. Sanders e marquei uma consulta. Eu precisava preparar o terreno para um parecer médico que permitisse a Brianna usar a procuração. No dia da consulta, usei propositalmente uma camisa com os botões errados e meias diferentes. Na sala de espera, fingi que não me lembrava da minha data de nascimento e que estava confusa com os nomes dos meses. O Dr. Sanders, um homem mais velho e de olhos gentis, ouviu atentamente minhas queixas de esquecimento e confusão. Sr. Morton, considerando a sua idade e o seu derrame, algum declínio cognitivo não é surpreendente, disse ele após o exame. Mas estou preocupado com a velocidade dessas mudanças. Talvez devêssemos fazer mais alguns exames. Doutora, sinceramente, não quero passar por todos esses procedimentos, fiz um gesto cansado com a mão. Tenho 77 anos e percebo que minha mente não é mais a mesma. Só quero saber se ainda posso viver sozinha ou se devo considerar outras opções. O Dr. Sanders olhou para mim pensativamente. Sr. Morton, se o senhor esquecer de desligar o gás, pode ser muito perigoso. Tem alguém que possa visitá-lo regularmente ou talvez um cuidador por algumas horas por dia? Minha filha sugere uma casa de repouso. Fiz uma pausa deliberada, como se tentasse me lembrar do nome. Sunicide, tem alguma coisa lá? Sunny Slopes, o médico sugeriu. Sim, é uma boa instituição, mas este é um passo importante.
Você está pronto para essa mudança na sua vida? Baixei os olhos, fingindo humildade. Não sei, doutora. É difícil para mim tomar essas decisões sozinha. Talvez a Brianna esteja certa e eu precise de ajuda. O Dr. Sanders acabou me prescrevendo um sedativo leve e recomendou uma consulta neurológica. Mas, o mais importante, ele anotou no meu prontuário sobre confusão intermitente e comprometimento da memória de curto prazo, o que pode dificultar a tomada de decisões financeiras complexas. Isso era exatamente o que era necessário para ativar a procuração. Ao sair do consultório médico, senti uma sensação estranha. Por um lado, não gostava de enganar o Dr. Sanders, que sempre me tratou bem. Por outro, sabia que era uma parte necessária do meu plano. Naquela noite, liguei para Vinton. Tudo está indo conforme o planejado, informei. O Dr. Sanders fez os registros necessários. Agora, Brianna pode usar a procuração. Tem certeza de que ela vai usar? Perguntou Vinton. Talvez sua filha seja melhor do que você pensa. Ela me ligou logo depois da consulta, respondi. Disse que tinha falado com o Dr. Sanders e que ele estava preocupado com a minha condição. Ela se ofereceu para voltar na semana seguinte me ajudar com a papelada financeira. Disse que eu precisava colocar as coisas em ordem. Você sabe o que isso significa? Sei, Vinton suspirou profundamente. Bem, então prosseguiremos como planejado. Terrence está pronto. Ele já preparou toda a papelada para o acordo. Olhei pela janela para o meu jardim sob o sol da tarde. A macieira plantada pelo meu pai balançava levemente ao vento. Fiquei um pouco triste ao pensar que em breve talvez nunca mais visse aquela casa. Mas então me lembrei dos olhos frios de Darren e da falsa preocupação de Brianna, e minha determinação retornou. Ok, eu disse com firmeza. Assim que Brianna e Darren fizerem o movimento deles, nós faremos o nosso. Brianna chegou sozinha na terça-feira seguinte, sem Darren. Vestia um terno cinza rigoroso e parecia uma mulher de negócios que tinha vindo tratar de assuntos importantes. Encontrei-a de Rob, levemente desgrenhada, com uma xícara de chá frio nas mãos. Papai, você não ia sair hoje? Ela perguntou, me beijando na bochecha. Eu disse que viria ajudar com a papelada. Lancei-lhe um olhar confuso. Desculpa, querida. Devo ter esquecido. Tenho esquecido muita coisa ultimamente. Brianna suspirou com uma irritação quase imperceptível, mas rapidamente a escondeu sob uma máscara de preocupação. Não é grande coisa. Por que você não vai se vestir enquanto eu preparo um chá fresco? Obedientemente, subi as escadas, deixando minha filha na cozinha. Pela pequena fresta da porta do meu quarto, pude ver que ela, sozinha, começara a examinar o conteúdo das gavetas da mesa da cozinha, onde eu guardava alguns papéis. Sua busca foi metódica e proposital. Ela sabia exatamente o que procurava. Quando finalmente desci, ela já estava sentada à mesa com 2 xícaras de chá fresco e uma pasta de papéis. Encontrei seus extratos bancários, pai, disse ela, apontando para a pasta. Acho que devemos organizar tudo para que fique mais fácil para você controlar seus gastos. Você cuida tão bem de mim, sorri, sentando-me ao lado dela. O Darren não está com você hoje? Ele tem uma reunião importante. Brianna abriu a pasta. Pai, falei com o Dr. Sanders depois da sua consulta. Ele está preocupado com o seu estado. Sim, fingi surpresa, mas ele não me disse nada. Ele não queria te preocupar, Brianna pôs a mão na minha. Mas ele acha que está ficando mais difícil para você lidar com as coisas do dia a dia, principalmente com as finanças. Mas eu sempre administrei meu próprio dinheiro, franzi a testa, agindo com teimosia. E você se saiu bem, disse Brianna diplomaticamente. Mas, pai, você está ficando mais velho. E depois daquele derrame, você se lembra de quando assinou o documento que me permitiu ajudá-lo com suas questões financeiras? Vagamente, esfreguei a testa. Isso foi depois do hospital, não foi? Exatamente. Brianna sorriu. É uma procuração. Ela me permite agir em seu nome se você não puder tomar suas próprias decisões. E pelo que o Dr. Sanders disse, essa é exatamente a situação agora. Fingi estar preocupada. Mas o que exatamente você quer fazer? Não é grande coisa, disse Brianna num tom tranquilizador,
Como se estivesse falando com uma criança, só para te ajudar a administrar seu dinheiro. Talvez você possa considerar algumas opções para o seu futuro. Que opções? Fiquei tenso, bancando o velho assustado. Sunny Slopes, por exemplo, disse Brianna cuidadosamente, observando minha reação. Pai, esta casa é grande demais para você. Custa dinheiro para manter. Você estará mais seguro e confortável em Sunnyside. O que vai acontecer com a casa? Perguntei sem rodeios, olhando-a nos olhos. Brianna gaguejou um pouco, mas logo se recompôs. Podemos alugá-lo. A renda extra não faria mal para pagar sua estadia em uma boa pensão. Mentiras. Uma mentira descarada. Eu podia ver nos olhos dela, no jeito como ela corou levemente ao dizer isso. Não sei, Brianna, balancei a cabeça. Preciso pensar nisso. Isso tudo é tão repentino. Claro, papai, ela apertou minha mão. Pense nisso. Enquanto isso, talvez eu possa te ajudar a resolver suas contas atuais. Percebi que você tem algumas para pagar. Era mentira. Todas as minhas contas estavam pagas e eu as controlava com muito cuidado, mas decidi entrar na brincadeira. Devo ter esquecido. Obrigada, querida. Brianna passou as 2 horas seguintes revisando minhas finanças. Fingi que não sabia bem o que estava acontecendo, mas fiquei de olho no que ela fazia. Ela estava particularmente interessada no extrato bancário com minhas economias. De propósito, deixei-o à vista, mesmo já tendo transferido a maior parte do meu dinheiro para uma conta no México. Você tem boas economias, papai, disse ela, olhando para o extrato. Mas a inflação está consumindo tudo. Talvez você devesse considerar alguns investimentos. Na minha idade, arqueei as sobrancelhas, cética. Qual seria o sentido? Poderíamos investir em títulos seguros, sugeriu Brianna. Ou talvez em imóveis. Darren estava falando sobre um projeto promissor outro dia. Aqui está. Eles estão planejando usar meu dinheiro para o investimento deles. Não sei, querida, esfreguei as têmporas como se estivesse com dor de cabeça. É difícil para mim tomar essas decisões agora. Talvez em outra ocasião. Brianna ficou visivelmente decepcionada, mas escondeu a decepção com um sorriso. Claro, pai, você parece cansado. Por que não descansa um pouco? Vou preparar algo para o seu almoço. Assenti com gratidão e me retirei para o meu quarto, onde liguei discretamente para Vinton. Ela está aqui, sussurrei ao telefone. Está dando uma olhada nas minhas finanças. Já se ofereceu para investir meu dinheiro em algum projeto do Darren. Eles estão se movendo mais rápido do que pensávamos, respondeu Vinton. Tenha cuidado, Chambers, e continue anotando todas as suas conversas. Depois do almoço, Brianna se ofereceu para me levar a um neurologista para um exame mais detalhado. Aceitei, continuando a desempenhar o papel de um pai zeloso e cada vez mais dependente. O neurologista, Dr. Phelps, era um jovem especialista com olhar atento. Ele aplicou testes padronizados de memória e função cognitiva, nos quais eu falhei deliberadamente por confundir sequências numéricas e esquecer palavras simples. Sr. Morton, disse o Dr. Phelps após o exame, o senhor apresenta sinais de comprometimento cognitivo moderado. Considerando sua idade e seu histórico de AVC, isso não é surpreendente, mas eu recomendaria mais exames. Doutor, Brianna interveio, qual a gravidade do estado do meu pai? Ele consegue tomar decisões importantes sozinho, como decisões financeiras. O Dr. Phelps fez uma pausa, olhando para mim e para Brianna. Em casos como este, é melhor prevenir. Se a senhora tiver uma procuração, senhorita Morton, recomendo que assuma temporariamente os assuntos financeiros do seu pai até que tenhamos feito todas as pesquisas necessárias. Uma expressão de satisfação passou pelo rosto de Brianna, que ela rapidamente escondeu. Claro, doutor. Eu só quero que o papai receba o melhor atendimento possível. Quando saímos do consultório, Brianna parecia entusiasmada. Veja, pai, o Dr. Phelps concorda que você precisa de ajuda. Não se preocupe. Eu cuido de tudo. Obrigada, querida, dei um sorriso agradecido. Eu sempre soube que podia contar com você. Naquela noite, depois que Brianna foi embora, prometendo voltar em alguns dias com uma solução para todos os meus problemas, liguei para Vinton.
Eles conseguiram a confirmação médica, eu disse. Brianna agora podia usar oficialmente a procuração. Então eles vão agir em breve, respondeu Vinton. Terrence está pronto. Eu o avisei que o acordo poderia ser fechado nos próximos dias. Ótimo, respirei fundo. Com que rapidez você acha que eles vão agir? A julgar pelas ações anteriores, muito rápido, Vinton parecia preocupado. Tem certeza de que quer levar isso até o fim, Chambers? Com certeza, respondi com firmeza. Eles escolheram este caminho. Minhas suposições estavam corretas. 3 dias depois, recebi uma ligação da Brianna. Papai, tem uma ótima notícia, ela parecia extremamente animada. Darren e eu encontramos o lugar perfeito para você em Sunny Slopes. Um quarto com vista para o jardim está disponível, do jeito que você gosta. Sério? Fingi surpresa. Quando posso ver? Na verdade, Brianna hesitou um pouco, você precisa agir rápido. Não há muitos quartos como este, e já há outros interessados. Pagamos um depósito para reservá-lo para você. Pré-pagamento, deixei a ansiedade transparecer na minha voz. Mas, Brianna, deve ser caro. De onde virá o dinheiro? Não se preocupe, pai, disse ela rapidamente. Darren e eu organizamos tudo. Estaremos aqui no sábado, e você pode se mudar já na semana que vem. Tão cedo assim, eu suei deliberadamente assustada. Mas e a minha casa? Todas as minhas coisas? Nós cuidaremos de tudo, garantiu Brianna. Você não precisa se preocupar com nada. Prepare apenas o essencial, e nós cuidaremos do resto. Depois dessa conversa, entrei em contato imediatamente com Vinton e Terrence. Tudo indicava que Brianna e Darren já haviam iniciado o processo de venda da casa, talvez até encontrado um comprador. Precisávamos agir rápido. Terrence prometeu entrar em contato com vários corretores de imóveis na cidade para verificar se minha casa estava à venda. Vinton, usando seus antigos contatos, planejou verificar se alguma papelada já havia sido protocolada no cartório. Passei os 2 dias seguintes me preparando para a chegada de Brianna e Darren. Mas, em vez de fazer as malas para a mudança para o asilo, estava preparando o essencial para a viagem ao México. Ao mesmo tempo, finalizava a última das minhas transações financeiras, transferindo o restante para minha nova conta. Na sexta-feira, um dia antes da chegada de Brianna, Vinton me ligou com a notícia. Chambers, sua voz soava animada, você tinha razão. Sua casa está à venda pela Premier Real Estate. O preço pedido é ainda menor do que o preço de mercado, aparentemente para vender mais rápido. Eles agiram ainda mais rápido do que eu esperava, senti a raiva crescendo dentro de mim. Nem esperaram que eu me mudasse para aquela pensão deles. Há mais uma coisa, continuou Vinton. Os documentos para o contrato preliminar de compra e venda foram protocolados no cartório hoje. O comprador é uma empresa chamada Altorne Investments. Altorne? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Qual é o sobrenome do Darren, exatamente? Vinton confirmou. Parece que seu genro decidiu comprar sua casa sozinho, usando uma empresa de fachada, provavelmente para poder revendê-la com lucro. Apertei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. E isso não é mais só traição. É fraude. Tecnicamente, com a procuração da Brianna, pode ser legal, ressaltou Vinton. Mas moralmente, Chambers, me desculpe. Não sinta, eu disse, me recompondo. Isso só confirma que estou fazendo a escolha certa. O Terrence está pronto? Sim, ele já entrou em contato com a agência e demonstrou interesse em comprar a casa. Ele está oferecendo 20% acima do preço pedido com uma transação rápida. O corretor mordeu a isca. Ótimo, concordei, mesmo que Vinton não pudesse me ver. Então, vamos seguir em frente, como planejado. No sábado de manhã, acordei cedo para finalizar os últimos preparativos. Minha bagagem, uma mala pequena e um saco de papéis, estava guardada na garagem de um carro velho que eu raramente usava. Minha passagem aérea para a cidade do México estava reservada para domingo, bem cedo. Eu esperava que Brianna e Darren chegassem ao meio-dia, mas eles não apareceram. Em vez disso, por volta das 15 horas, um entregador tocou a campainha e me entregou um envelope. Dentro havia um bilhete de Brianna, escrito em papel caro com suas iniciais.
Querido pai, desculpe por não termos podido comparecer como prometido. Tivemos uma oportunidade inesperada e imperdível. O Darren encontrou uma ótima opção para a sua casa. O comprador está disposto a pagar um bom preço e já iniciamos a documentação. Não se preocupe, todo o dinheiro será usado para garantir a sua estadia confortável em Sunny Slopes. Enquanto isso, o Darren e eu decidimos tirar umas pequenas férias. Nós dois precisamos de uma pausa depois de toda essa complicação. Vamos para o México por 10 dias. Quando voltarmos, ajudaremos você na mudança. Sua casa foi vendida e eu vou para o México com meu marido. Tchau. Te amo, Brianna. Reli o bilhete várias vezes, sem acreditar no que via. Eles nem se deram ao trabalho de me avisar pessoalmente. Simplesmente venderam minha casa, a casa em que morei a vida toda, e voaram para comemorar com o dinheiro da venda. Disquei o número de Vinton com as mãos tremendo de raiva. Eles fizeram isso, eu disse assim que ele atendeu. Venderam a casa e voaram para o México. Deixaram um bilhete para mim. Meu Deus, Vinton parecia chocado. Não imaginei que fariam algo assim, nem para te contar pessoalmente. Exatamente, apertei o bilhete na mão. Eles estão contando comigo para aceitar a venda da casa quando voltarem. Vão fazer disso um fato consumado. O que vamos fazer? Perguntou Vinton. O que planejamos fazer? Respondi com firmeza. Só que agora temos a vantagem adicional de saber onde eles estarão. No México. Entrei em contato imediatamente com Terrence, que confirmou que a agência já o havia informado sobre outro comprador interessado. Mas não se preocupe, Sr. Morton, garantiu Terrence. Ofereci um preço 30% acima da oferta deles, sujeito a fechamento imediato. O corretor está entusiasmado. A comissão dele vai aumentar consideravelmente. E a Altorn Investments? Perguntei. Eles já recuaram, Terrence sorriu. Aparentemente, não querem entrar em uma guerra de preços. O corretor disse que eles concordaram com um recuo de 5% do preço original. Darren tinha aceitado o dinheiro por se recusar a comprar a casa do sogro. Era tão cínico que eu nem conseguia ficar bravo. Uma estranha calma me invadiu. Quando podemos finalizar o negócio? Perguntei. Já na segunda-feira, respondeu Terrence. Já combinei com o tabelião. Como sua filha está agindo por procuração, ela não precisa estar presente pessoalmente. Ela só precisa apresentar os documentos autenticados que já preparou. Ótimo, concordei. Então está tudo indo conforme o planejado. Depois de falar com Terrence, liguei para o apprentice na cidade do México. Chambers, velho amigo, ele ficou feliz em me ouvir. Que bom ouvir de você. Como estão seus planos? Eles aceleraram, respondi. Minha filha e o marido já estão no México. Chegaram hoje ou chegarão amanhã. Que surpresa, assobiou o aprendiz. Você sabe onde eles estão hospedados? Não, balancei a cabeça, embora ele não conseguisse ver. Mas imagino que seja algum hotel chique. O Darren gosta de impressionar. Tem bastante gente assim na cidade do México, disse aprendiz, pensativo. Mas não se preocupe, vamos encontrá-los. Tenho alguns amigos na polícia de turismo. Eles podem verificar o registro de estrangeiros nos principais hotéis. Você consegue fazer isso? Fiquei surpreso. Chambers, você esquece que eu moro aqui há 7 anos, riu o apprentice. No México, tudo se resolve com conhecidos e pequenos agradecimentos. Quando você chegar, eu já saberei onde seus parentes estão hospedados. Obrigado, amigo, fiquei aliviado. Chego amanhã no voo das 11h30, da American Airlines, vindo de Chicago. Te encontro no aeroporto, prometeu o apprentice. E Chambers, não se preocupe. O México é um ótimo lugar para um recomeço, mesmo na nossa idade. Depois daquela conversa, terminei meus preparativos, arrumei minhas últimas coisas, conferi toda a papelada e reservei um táxi para o aeroporto, que seria bem cedo pela manhã. Então, sentei-me na minha poltrona favorita na sala de estar e dei uma última olhada ao redor do cômodo que havia testemunhado tantos eventos da minha vida. Ali, minha esposa Eleanor lia livros nas longas noites de inverno. Ali, a pequena Brianna dava seus primeiros passos.
Ali, comemoramos aniversários, feriados, vivenciamos tristezas e alegrias. E agora eu estava deixando esta casa, traído pela minha própria filha. Mas, em vez de amargura, senti um estranho alívio. Era como se, junto com a casa, eu estivesse deixando para trás todos os ressentimentos, toda a dor, todas as decepções. À minha frente, havia uma nova vida, novas oportunidades, e o mais importante, justiça. Brianna e Darren provavelmente estão tomando coquetéis à beira da piscina de algum hotel de luxo na cidade do México neste momento, comemorando um negócio bem-sucedido. Eles não imaginam que essa fuga para outro país será um verdadeiro pesadelo para eles. Não sabem que eu previ tudo com antecedência e preparei algumas surpresas para eles. Sorri, imaginando a cara deles quando percebessem o que tinha acontecido. Seria uma apresentação digna do melhor palco de teatro. O sol quente do México me castigava assim que saí do terminal do aeroporto da cidade do México. Depois da primavera fria em Waterloo, era como mergulhar em um banho quente. Parei por um instante para recuperar o fôlego e então ouvi uma voz familiar. Chambers, velho lobo do mar. O aprendiz Léo, meu antigo colega da estação de tratamento de água, acenava para mim debaixo do toldo. 7 anos morando no México lhe deram uma pele bronzeada e um certo ar descontraído. Vestido com uma camisa de linho claro e chapéu de palha, ele parecia um morador local, não um aposentado americano. Aprendiz, sorri ao me aproximar dele. Você está com ótima aparência. O México está te fazendo bem, com certeza. E você parece cansada, ele apertou minha mão com firmeza. Voo longo, vida longa, respondi com uma risada. O aprendiz pegou minha mala e me levou até o estacionamento, onde um jipe velho, mas bem conservado, nos esperava. Encontrei, disse ele enquanto entrávamos na movimentada via da capital. Sua filha e o marido estão hospedados no Gran Mirador. É um dos hotéis mais caros da cidade, no bairro de Polanco, com suíte na cobertura e vista para o Parque Chapultepec. Não estou surpreso, concordei. Darren sempre gostou de viver em grande estilo, principalmente às custas dos outros. Tenho boas notícias para você, o aprendiz me lançou um olhar rápido. Lembra do meu amigo Hector, da polícia de turismo? Ele fez um acordo com a segurança do hotel. Poderemos vigiar seus parentes sem chamar atenção. Ótimo, esfreguei as mãos. E a outra parte do plano? Está tudo organizado, sorriu o aprendiz. Reservei um quarto para você na Casa del Sol. É um hotel pequeno, mas muito agradável, bem em frente ao Gran Mirador. De lá, você poderá ver a entrada do hotel deles. Quanto ao resto, digamos que sua filha e seu genro logo perceberão que o México não é um lugar hospitaleiro para quem trai a família. Olhei pela janela para o panorama vibrante da cidade do México, prédios coloridos, palmeiras, ruas movimentadas. Era um mundo totalmente novo comparado à tranquila Waterloo. E neste novo mundo, eu não era mais um velho indefeso a ser enganado e jogado à margem da vida. Ali, eu era o dono da situação. O aprendiz me levou até a Casa del Sol, um aconchegante prédio de 3 andares em estilo colonial, com pátio e fonte. O quarto no terceiro andar tinha uma vista incrível da fachada do enorme edifício de vidro Gran Mirador, do outro lado da rua. Combinei com a recepcionista, disse o aprendiz enquanto me ajudava a desfazer as malas. Oficialmente, você é meu primo de Chicago, um escritor que está escrevendo um livro sobre o México. Isso explicaria seu interesse em observar o bairro. Uma escritora? Ri. Não tenho certeza se consigo interpretar esse papel de forma convincente. Confie em mim, ninguém vai verificar, o aprendiz me deu um tapinha no ombro. O principal é que sua presença não levante suspeitas. Agora, você quer ver sua filha? Ele tirou um binóculo da bolsa e me entregou. Fui até a janela e apontei para os andares superiores do Gran Mirador. A cobertura no lado norte, sugeriu o aprendiz. Um terraço amplo com espreguiçadeiras. Apontei meu binóculo e vi um amplo terraço com vista para o parque. E lá, estirado em uma espreguiçadeira com um copo na mão, estava Darren. Ao lado dele, sob um grande guarda-sol, estava Brianna, lendo algo em um tablet. Pareciam relaxados e contentes, como pessoas despreocupadas. A amargura subiu à minha garganta. Lá estavam eles, minha filha e meu genro, curtindo férias com o dinheiro da venda da minha casa, enquanto pensavam que eu estava sentado em Waterloo, alheio à traição. Estou vendo, eu disse, abaixando o binóculo.
Eles parecem felizes por enquanto. Por enquanto, disse o aprendiz. Mas isso vai mudar. Hector já lançou a primeira parte do nosso plano. Vai haver uma pequena falha nas reservas deles. Que tipo de falha? Você verá, o aprendiz sorriu enigmaticamente. Agora, você precisa descansar depois do voo. Teremos muitas coisas interessantes para fazer à noite. À noite, o aprendiz voltou e nos posicionamos perto da janela. Dali, tínhamos uma bela vista não só do terraço da cobertura, mas também da entrada principal do Gran Mirador. Lá estão eles, apontou o aprendiz para um casal saindo do hotel. Devem estar a caminho do jantar. É costume jantar tarde no México. Pelo binóculo, consegui ver bem Brianna em um elegante vestido de noite e Darren em um terno claro. Eles entraram em um táxi e partiram. É hora de lançar nossa operação, o aprendiz pegou o celular e discou um número. Hector, eles acabaram de sair. Estamos prontos para ir. Passamos as 2 horas seguintes jantando tranquilamente no terraço da Casa del Sol, de onde ainda podíamos ver a entrada do Gran Mirador. A aprendiz falou sobre sua vida no México, os costumes locais e como havia se adaptado a uma cultura completamente nova. Por volta das 23 horas, notamos um táxi parado na entrada do Gran Mirador. Brianna e Darren saíram, parecendo relaxados e satisfeitos, mas seu humor complacente estava prestes a mudar. Observe atentamente, sussurrou o aprendiz, entregando-me o binóculo. O espetáculo vai começar. Através das portas de vidro do saguão, observei Brianna e Darren se aproximando da recepção. Seus rostos inicialmente demonstravam atenção educada, depois surpresa, que rapidamente se transformou em indignação. Darren começou a gesticular vigorosamente. Brianna discutia acaloradamente com a recepcionista. Mesmo à distância, era óbvio que a conversa estava ficando tensa. O que está acontecendo? Perguntei. Eles acabaram de receber a notícia de que houve um erro na reserva, disse a aprendiz, com um sorriso irônico. A cobertura deles estava reservada para 2 hóspedes ao mesmo tempo. E o segundo casal já tinha feito o check-in enquanto seus parentes jantavam. E agora? Agora, eles receberão a oferta de outro quarto, muito menos luxuoso, ou um reembolso e ajuda para encontrar outro hotel. Mas, de qualquer forma, a noite deles estará arruinada. Não consegui conter um sorriso ao observar Darren, sempre tão arrogante e desdenhoso, gesticulando e claramente levantando a voz para os funcionários do hotel. Brianna estava por perto, com os braços cruzados sobre o peito, com uma expressão de extremo desagrado no rosto. Após meia hora de negociações emocionadas, Brianna e Darren, visivelmente chateados, dirigiram-se aos elevadores, acompanhados pelo gerente do hotel. Eles concordaram com outro quarto, declarou o aprendiz. Bem, este é só o começo dos problemas deles. Amanhã de manhã, eles terão outra surpresa esperando por eles. Fui para a cama com uma leve sensação de satisfação. O plano tinha começado a funcionar e os primeiros resultados já eram visíveis. Eu sabia que a reserva arruinada era apenas um pequeno inconveniente, mas era só o começo. Na manhã seguinte, a aprendiz e eu nos acomodamos em um café em frente ao Gran Mirador. De lá, tínhamos uma vista incrível da entrada do hotel e de parte do saguão. Por volta das 9 horas, Brianna e Darren apareceram no saguão e se dirigiram ao restaurante do hotel. Eles pareciam um pouco enrugados. Aparentemente, a noite em seu novo quarto não tinha sido tão confortável quanto eles esperavam. E agora? Perguntei, tomando um gole do meu café. Observe, o aprendiz acenou com a cabeça em direção ao hotel. Poucos minutos depois, vimos Darren se aproximar da recepção, pegando sua carteira. Ele estendeu um cartão de crédito para a recepcionista, que o passou no terminal e balançou a cabeça negativamente. Darren tirou outro cartão, depois outro. O resultado foi o mesmo. Os cartões de crédito dele não funcionam, explicou a aprendiz. Hector combinou com o banco um bloqueio temporário devido a atividades suspeitas, uma medida de segurança padrão para turistas no México. Observei Darren, visivelmente furioso, discutir vigorosamente com a recepcionista, depois pegar o celular e começar a fazer ligações. Brianna estava por perto, mordendo o lábio, nervosa. A ironia, apontou a aprendiz, é que eles provavelmente esperavam pagar com o dinheiro da venda da sua casa. Mas esse dinheiro agora está na sua conta bancária mexicana. Continuamos acompanhando os acontecimentos durante a hora seguinte.
Darren ligou várias vezes, obviamente tentando entrar em contato com o banco. Brianna também estava ao telefone, ocasionalmente cobrindo o rosto com a mão em um gesto de desespero. E não é só isso, a Prentice olhou para o relógio. Em meia hora, um homem da polícia turística irá abordá-los, supostamente para uma verificação de rotina dos documentos dos estrangeiros. Como prometido, 30 minutos depois, 2 homens uniformizados de policiais turísticos abordaram Brianna e Darren, ainda no saguão do hotel. Após uma breve conversa, pediram para ver a identidade. Seguiu-se um procedimento de verificação, seguido de um diálogo visivelmente tenso, após o qual Brianna e Darren, acompanhados pelos policiais, deixaram o hotel e entraram em um carro oficial. Eles foram para a delegacia de turismo, disse a Prentice, tomando um gole de café. É lá que vão passar a maior parte do dia. Papelada, espera, cadeiras desconfortáveis e nenhuma informação em inglês. Um pesadelo turístico clássico. E depois o que acontece? Então, eles serão liberados, pedindo desculpas por um erro técnico. Mas, a essa altura, estarão exaustos, famintos e irritados. A condição perfeita para a próxima parte do nosso plano. Na noite do 4º dia de Brianna e Darren no México, tudo estava pronto para o ato final do meu plano. Passei a manhã processando a papelada para a nova vila, um processo surpreendentemente fácil graças aos contatos da Prentice e à minha disposição para pagar tudo em dinheiro. Agora eu era proprietário oficial de uma casa pequena, mais charmosa, nos subúrbios da cidade do México, com um jardim repleto de árvores cítricas e vista para as montanhas. Tem certeza de que quer fazer isso hoje? Perguntou o aprendiz quando nos encontramos no saguão do meu hotel. Podemos esperar mais 1 ou 2 dias. Deixe-o sofrer um pouco mais. Balancei a cabeça. Não, está na hora de acabar com essa história. Além disso, estou cansada de ser uma observadora secreta. Quero começar uma nova vida. O aprendiz assentiu, compreensivo. Ótimo. Hector já organizou tudo. Às 19 horas, um homem se passando por funcionário do consulado americano encontrará sua filha e seu genro na sala de conferências do hotel, supostamente para discutir a situação dos passaportes e transações financeiras suspeitas. Vocês chegarão na hora marcada e, bem, a surpresa será completa. Passei o resto do dia me preparando para a reunião. Escolhi meu melhor terno, bege claro, perfeito para o clima local. Penteei o cabelo com extremo cuidado. Até borrifei um pouco de colônia que comprei em uma loja local. Eu não queria parecer um velho abatido, mas sim um homem no controle, um homem a ser respeitado. Às 6h30, o aprendiz me pegou e seguimos para o Grã-Mirador. No caminho, ele me deu outra explicação. Hector estará lá com o uniforme de policial turístico. O homem que se passa por funcionário do consulado é colega dele. Eles começarão a reunião, e você entrará cerca de 10 minutos depois. Estarei esperando no saguão caso algo dê errado. O que poderia dar errado? Perguntei. O aprendiz deu de ombros. Nunca se sabe. Seu genro parece ser do tipo temperamental. Pode fazer uma cena. Darren sorri. Ele se importa demais com a própria imagem para fazer um escândalo público. Não, ele vai estar fervendo de raiva por dentro, mas por fora vai ser frio e calculista. Chegamos ao hotel 10 minutos antes do horário combinado. O aprendiz ficou no saguão, e eu subi para o 2º andar, onde ficava a sala de conferências. A porta estava entreaberta, e eu ouvia vozes lá dentro. Parei ao lado dela, em um pequeno nicho onde não pudesse ser visto, e esperei pelo meu momento. Exatamente às 7 horas, Brianna e Darren entraram na sala de conferências. Pela fresta da porta, pude vê-los olhando ao redor, nervosos. Brianna estava pálida, com olheiras, um claro sinal do estresse dos últimos dias. Darren parecia concentrado, mas tenso como uma corda. 2 homens já os aguardavam no corredor, um com uniforme de policial turístico, Hector, e o outro com um terno austero com uma bandeira americana na lapela, seu colega se passando por funcionário consular. Senhor e senhora Altorne, começou o cônsul em inglês perfeito, obrigado pela pontualidade. Sou Robert Craig, cônsul adjunto para assuntos administrativos. Este oficial é o capitão Hector Ramírez, da Polícia Turística Mexicana. Darren deu um passo à frente, estendendo a mão. Senhor Craig, somos muito gratos por esta reunião. Os últimos dias foram extremamente frustrantes para nós.
Espero que possamos esclarecer o mal-entendido sobre nossos passaportes. Não é bem um mal-entendido, Sr. Altorne, o cônsul manteve o tom formal. Recebemos informações sobre transações financeiras suspeitas envolvendo imóveis em Waterloo, Illinois. Transações nas quais ambos estiveram diretamente envolvidos. Brianna empalideceu ainda mais. Não sei do que você está falando. Acabamos de ajudar meu pai a vender a casa dele. Tenho uma procuração. Sim, uma procuração, assentiu o cônsul, que a autoriza a agir em nome de seu pai em caso de incapacidade. Mas seu pai estava realmente incapacitado, Sr. Altorne? Essa foi a minha deixa. Respirei fundo, endireitei-me e empurrei a porta da sala de conferências. Garanto-lhe, Sr. Craig, que estou em perfeita saúde e sanidade. Brianna e Darren se viraram ao mesmo tempo. Seus rostos, nunca esquecerei a expressão de choque absoluto em seus rostos. Era como se tivessem visto um fantasma. Pai, Brianna mal conseguia pronunciar a palavra. Olá, filha, caminhei calmamente até o centro da sala. Darren, acenei para meu genro, que ficou boquiaberto. O quê? O que você está fazendo aqui? Brianna parecia prestes a desmaiar. Férias, sorri. O México é um país lindo, principalmente quando você tem condições de aproveitar todas as suas delícias. Darren foi o primeiro a recobrar o juízo. Chambers, não entendo. Você deveria estar em Waterloo. Como veio parar aqui? Muito simplesmente, recostei-me na cadeira, gesticulando para que todos fizessem o mesmo. Vim de avião, no mesmo dia que você, só que em um voo diferente. Brianna afundou lentamente na cadeira, os joelhos parecendo não a segurar. Mas e o bilhete? A casa. Ah, sim, o bilhete, concordei. Sua casa foi vendida e eu vou para o México com meu marido. Tchau. Muito sucinto, quase como um telegrama. Você sempre foi prática, Brianna. Darren ficou tenso de repente, estreitando os olhos. O que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? Apontou para o cônsul e Hector. Meus amigos, dei de ombros, como todos os outros que ajudaram a tornar suas férias memoráveis. Brianna me olhou incompreensível. Pai, eu não entendo. O que tudo isso significa? Recostei-me na cadeira, sentindo-me estranhamente calma. Querido filho, isso significa que eu sabia dos seus planos. Eu sabia desde o início como você queria vender minha casa usando a procuração, como planejava me colocar em Sunny Slopes para me manter fora do caminho, como Darren criou uma empresa de fachada para comprar minha casa por um preço subvalorizado. Isso não é verdade, exclamou Brianna, mas sua voz tremeu. Tínhamos boas intenções. É perigoso para você viver sozinha depois de um derrame. Não minta, Brianna, balancei a cabeça. Tem uma gravação da conversa do Darren, onde ele discute como vocês vão vender a casa assim que ela ficar vaga. Vi os documentos da Altorne Investments. Sei do acordo preliminar que você assinou sem me dizer uma palavra. Darren empalideceu. Você não poderia. Eu poderia, interrompi-o, sou velho, Darren, mas não sou burro. E tenho amigos, amigos fiéis que me ajudaram a expor seu plano e a criar o meu próprio. O quê? Que plano? Brianna parecia completamente confusa. Sorri. O plano que é a razão pela qual estou aqui agora e não em Sunny Slopes. O plano que me permitiu vender a casa nos meus termos e obter o valor de mercado integral. O plano que me trouxe ao México, não como turista, mas como novo proprietário de uma bela vila nos subúrbios da cidade do México. Darren se levantou de um salto. Isso é impossível. Vendemos a casa. Temos os papéis. Sim, você vendeu a casa, assenti. Mas não para a Altorne Investments. Houve um comprador de última hora, Terence Clapton, que deu um lance 30% maior. E seu corretor, claro, aceitou o melhor negócio. E você, Darren, lembro que até recebeu uma indenização por desistir do negócio original. 5%, se não me engano. Darren afundou na cadeira, o rosto ficando cinza. Mas e o dinheiro? Cadê o dinheiro da venda? Na minha conta, sorri. Num banco mexicano. O mesmo onde seus cartões foram bloqueados por atividade suspeita.
Uma coincidência engraçada, não é? Brianna cobriu o rosto com as mãos. Todo esse problema, o hotel, os cartões, a polícia. Foi você. Eu e meus amigos, acenei para Hector. O capitão Ramírez foi gentil o suficiente para me ajudar a organizar uma experiência mexicana autêntica para você. Darren se levantou de repente, com o rosto contorcido de raiva. Você não tem o direito. Aquele dinheiro, a casa. Minha casa, Darren, interrompi-o calmamente. Minha casa, que comprei com meu próprio trabalho. Meu dinheiro, que ganhei em 42 anos de trabalho. Minha vida, que você queria tirar de mim. Brianna ergueu o rosto em prantos. Papai, nós não queríamos, nós pensamos. Não, Brianna, balancei a cabeça. Você não estava pensando em mim. Estava pensando em dinheiro. Estava pensando em se livrar do meu fardo e ter acesso à minha propriedade. Eu não era um pai para você. Eu era um obstáculo. Houve um silêncio pesado. Darren olhava para o chão, abrindo e fechando as mãos. Brianna chorava silenciosamente. O cônsul e Hector mantiveram as expressões faciais neutras, como convém a oficiais. E agora? Perguntou Darren finalmente. Você vai nos processar? Balancei a cabeça. Não, Darren. Não vou passar o resto da minha vida litigando. Tudo o que eu queria era justiça, e eu a consegui. Mas nossos passaportes, começou Brianna. Não há nada de errado com seus passaportes, eu disse com um aceno de mão. Ninguém os confiscou. Você pode voltar para os Estados Unidos amanhã. Voltar para onde? Brianna parecia perdida. A casa foi vendida. Você tem seu próprio apartamento, dei de ombros. E, pelo que eu sei, um bom salário. Você vai ficar bem. Darren ergueu os olhos, com uma mistura de raiva e cálculo. E o dinheiro da venda da casa? São milhões de dólares. Você não pode simplesmente. Eu posso, Darren, interrompi. Eu posso, e eu consegui. O dinheiro da venda da minha casa agora me pertence. Usei parte dele para comprar uma casa aqui no México. O resto me proporcionará uma vida confortável pelo resto da minha vida. E o que sobra? Fiz uma pausa, olhando diretamente para Brianna. Irá para uma instituição de caridade que apoia idosos vítimas de abuso financeiro por parte de seus parentes. Brianna desatou a chorar, sem conseguir mais conter os soluços. Papai, por favor. A gente resolve isso. Volte para Waterloo com a gente. Encontraremos um novo lar. Não, Brianna, balancei a cabeça. Minha vida em Waterloo acabou. Estou começando um novo capítulo aqui no México, sem você. Levantei-me, sinalizando que a conversa havia terminado. Podem ir, senhor e senhora Altorne. Podem ir para casa. Ninguém está segurando seus passaportes. Darren se levantou, com o rosto impassível. Vamos, Brianna. Não temos nada para fazer aqui. Brianna se levantou com as pernas trêmulas. Papai, por favor. Adeus, Brianna, olhei para ela uma última vez. Espero que tenha aprendido a lição. Traição sempre tem um preço. Eles saíram da sala, Darren com as costas retas e a cabeça orgulhosamente erguida, Brianna curvada e quebrada. Assim que a porta se fechou atrás deles, Hector e o cônsul relaxaram. Bem, como foi? Perguntou o cônsul, sorrindo. Convincente o suficiente? Perfeito, apertei a mão dele. Obrigada, Jorge. E a você, Capitão Ramírez. Sem a sua ajuda, nada disso teria sido possível. Hector assentiu. Fico feliz em ajudar, Senhor Morton. A família é sagrada, e aqueles que a traem merecem uma lição. Saímos da sala de conferências e descemos para o saguão, onde o aprendiz nos esperava. A julgar pela expressão de Brianna e Darren que acabaram de passar por mim, correu tudo bem, disse ele. Mais do que bem-sucedidos, assenti. Eles foram destruídos. E agora? Perguntou o aprendiz quando saímos do hotel. Respirei fundo o ar quente da noite na cidade do México. Agora, eu vou viver, aprendiz. Viver de verdade.
Na manhã seguinte, o apprentice me pegou para me levar à minha nova vila. No caminho, paramos em um café para tomar café da manhã. Eles vieram de avião, disse o apprentice, olhando para uma mensagem no celular. O Hector verificou. A Brianna e o Darren estavam no voo da manhã para Chicago. Ótimo, assenti, tomando um gole do meu café mexicano aromatizado. Então, esse capítulo está encerrado. Sem arrependimentos, o aprendiz me olhou atentamente. Afinal, é sua filha, filha única. Pensei por um momento. Sabe, aprendiz, me arrependo de muitas coisas na minha vida, de não ter viajado mais quando era mais jovem, de ter passado muito tempo no trabalho e pouco tempo com a família, de não ter sido honesto o suficiente com Eleanor quando ela era viva. Mas e quanto a isso, balancei a cabeça. Não, não me arrependo. Eles fizeram a escolha deles. Eu fiz a minha. Chegamos à minha nova casa por volta do meio-dia. Era uma charmosa casa-terra em estilo colonial espanhol, com paredes brancas, telhado de telhas vermelhas e um pátio com uma pequena fonte. Um jardim de laranjeiras e limoeiros cercava a casa, e o terraço tinha vista para as montanhas ao longe. Bem-vindo de volta, Chambers, a apprentice sorriu largamente enquanto me entregava as chaves. Entrei e observei os cômodos espaçosos com pé direito alto, piso de terracota e móveis de madeira escura. A casa estava totalmente mobiliada, os antigos donos haviam deixado tudo, desde os utensílios de cozinha até os livros nas estantes. No quarto principal, caminhei até a janela com vista para o jardim. A luz do sol, filtrada pelas folhas das laranjeiras, criava padrões intrincados no chão. Em algum lugar ao longe, um pássaro cantava. O aroma de flores e frutas maduras pairava no ar. Pensei em Brianna e Darren retornando à fria Waterloo, ao seu apartamento vazio, em como explicariam a todos por que seus planos haviam mudado repentinamente, em como teriam que conviver com a percepção de que a traição havia saído pela culatra. Mas esses pensamentos não me trouxeram a satisfação que eu esperava. Em vez disso, senti um estranho alívio. Foi como se o peso que eu carregava há anos tivesse sumido de repente, um peso de expectativas, decepções, ressentimentos não verbalizados. Você está bem? Perguntou o aprendiz, percebendo minha consideração. Sorri. Só de perceber que, aos 77, finalmente estou livre e livre do passado, de relacionamentos tóxicos, de me sentir em dívida com pessoas que não me dão valor. O que você vai fazer com essa liberdade? Caminhei até a janela, olhando para as montanhas ao longe. Viva, aprendiz. Apenas viva. Talvez começar a escrever minhas memórias ou aprender a cozinhar comida mexicana. Ou talvez eu simplesmente sente no pátio, beba tequila e assista ao pôr do sol. Pela primeira vez na vida, não tenho obrigações, nem expectativas a cumprir, apenas eu e o tempo que me resta. O aprendiz me deu um tapinha no ombro. Parece um ótimo plano. E sabe de uma coisa? Estou feliz que você esteja aqui. É sempre bom ter um velho amigo por perto. Naquela noite, sentei-me no terraço da minha nova casa, observando o sol se pôr atrás das montanhas, colorindo o céu em tons de rosa e dourado. No copo à minha frente, cintilava a tequila que o apprentice considerava a melhor da cidade do México. Sobre a mesa, havia um livro que eu havia começado a ler, uma história do México escrita em linguagem simples e direta. Pensei na minha vida, em todas as reviravoltas e encruzilhadas que me trouxeram até aqui, a este terraço, neste momento, minha infância em uma pequena cidade do centro-oeste, os anos de escola e trabalho, o encontro com Eleanor e o parto de Brianna, os anos em Waterloo, onde cada dia era como o último. E agora, numa idade em que a maioria das pessoas desistiu de recomeços, recomecei minha vida em um novo país, com um novo idioma, com novas oportunidades. Talvez tenha sido a coisa mais corajosa que já fiz, mas também foi a coisa certa a fazer. Ergui meu copo, saudando silenciosamente o pôr do sol e a noite que se aproximava. Aos novos começos, sussurrei, e a nunca ser tarde demais para recomeçar.